meio-dia, 6 minutos, no Ar Esportes ao meio-dia, um programa conectado com audiência, transmitido direto da redação integrada de Gaúcha ZH, o principal destaque do Internacional, Bruno Flores. É verdade, Gamba, que o Inter entra em campo diante do Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro. Mas muito importante é a pauta do mercado de transferências do Inter. O Inter prioriza a contratação de um atacante e está monitorando a situação de Nahuel Bustos, atacante argentino, 24 anos, que pertence ao Grupo City e na última semana deixou o Girona, clube do futebol espanhol, que conseguiu o acesso novamente à primeira divisão do futebol espanhol. E mais do que isso, Gamba, um jogador que é visto como um atacante de mobilidade e com capacidade de fazer gols. Na última temporada, 11 gols em 45 jogos pelo clube espanhol. Não é novidade para o torcedor do Internacional que essa é uma prioridade da direção, busca um jogador com essa característica em função do fracasso que foi a contratação do Wesley Moraes. Bruno, antes de avançar no papo com o Diogo Olivier, que é o nosso convidado hoje aqui em Esportes ao meio-dia, dois nomes que eu pergunto para ti. Um, muito falado ao longo da semana, Mikael. Qual a situação desse jogador? E o outro eu te pergunto em seguida. O técnico Mano Menezes e a sua comissão tem um entendimento, e essa é uma preocupação da direção também, que a condição física desse jogador preocupa. Até porque ele está deve sair do Salernitana da Itália, por ter se apresentado acima do peso e não ter sido relacionado para a pré-temporada do clube italiano. Além disso, há um entendimento no Inter de que ele teve apenas um curto período de bom rendimento. O outro nome é Dario Benedetto, Pipa Benedetto, do Boca. Informação de ontem. O Internacional fez alguma sondagem, alguma consulta para ter o Benedetto, Bruno? No mapeamento do mercado, o Inter buscou informações para saber quanto recebe, qual é a situação no Boca Juniors, que o Inter sabe que o jogador recebe mais de R$1 milhão por mês. E mais do que isso, Gamba, ontem o Dario Benedetto deu uma entrevista na Argentina dizendo que quer ficar no Boca Juniors. Apesar de, sim, existir uma rixa, um desacordo dele com Juan Román Riquelme. Diante de tudo isso, o nome é Bustos. Esse é um dos principais nomes, até porque, Gamba, é um jogador que é visto hoje como um atleta que não teve o mesmo rendimento na Europa do que quando teve no Tajeres, o clube que o revelou. E mais do que isso, é um nome que há bastante tempo está sendo monitorado pelo Inter. Pelo menos 6 meses, até porque a indicação dele para o Internacional foi feita por Alexander Medina, o técnico que revelou este jogador lá no Tajeres e fez com que ele tivesse bom rendimento e fosse vendido, Gamba, em 2020 para o Grupo City por $5,5 milhões, algo em torno de R$31 milhões. Então, para o Inter conseguir essa contratação junto ao Manchester City, teria que conseguir e convencer Pepe Guardiola a emprestar o jogador sem custos ou com baixo custo. Pois é, tem uma negociação pela frente. Diogo Olivier, tudo bem, Diogo? Boa tarde. Boa tarde, Gamba. Boa tarde a quem nos acompanha. O que dá para interpretar dessa busca do Internacional por esse centroavante no mercado, hein, Diogo? É que o Inter precisa de um jogador que, no momento decisivo, tome, vou me repetir aqui, a tomada de decisão correta nos momentos chave. Isso tem acontecido várias vezes. Tem momentos que o Inter poderia transformar jogos mais fáceis, mas aí o David, vamos pegar um exemplo. O David está ali na frente do gol, ele perde um gol na cara do goleiro. Na última vitória do Inter, aquele gol do Moisés no finzinho, se o David faz um gol na cara do goleiro, uma jogada bem construída, troca de passe e tal, jogo apoiado, faz o gol, o jogo era outro. O Inter não está tendo esse jogador. O Benedetto, me parece assim, pelo menos, né? Para usar uma brincadeira, tô olhando pro Munari aqui, cadê o Munari? Tá ali na relação. Benedetto, por favor, né? Aí não tem, mas assim, se ele não quer sair do Boca e ele ganha R$1 milhão por mês, deu, né? Não tem, o cara quer... Mais do que isso, até... Eu quero o Messi, mas não dá para tirar o Messi. Sobre essa questão... Fez uma consulta, mais de R$1 milhão por mês. E o que mais? Ele não quer sair. Quero contratar o Bruno, repórter. Não dá, o cara não vai. Além disso, o Benedetto, ele volta do futebol europeu para o Boca por querer jogar no Boca. Por ser torcedor do Boca. E aí, claro, acontece todo o desentendimento dele com o Riquelme, que é por conta de pagamentos e, claro, as chances e o pênalti desperdiçado contra o Corinthians pesaram também. Os pênaltis, né? E Gamba, o Boca Juniors hoje, para liberar o Benedetto, precisaria fazer uma venda. Não resolveria a vida do Boca Juniors emprestar o jogador até o fim do ano e depois ele retornar. Porque aí
Juan Riquelme estaria no clube ainda e o ambiente... Não faz sentido, não faz muitos sentido. problemas e poucas soluções, assim, para tentar encontrar. O Mikael, eu achei muito parecido com o alemão. Até acho talvez melhor que o alemão. O alemão tem... Mas enfim, eu acho eles jogadores de força, assim. Agora o Bustos é um puxa-vida, né? Um cara que tem que te dar outras alternativas. Ele pode movimentar, ele pode jogar dentro da área. É um cara que te abre muitas oportunidades, assim, né? Mas o fato do Inter estar procurando o centroavante está muito na cara que o Inter quer aquele cara que está faltando ali no ataque do Inter. Sem dúvida. Bruno Flores, quanto o Internacional está disposto a pagar? Quanto o Internacional pode pagar pelo Bustos? Tudo depende, Gamba, em relação ao investimento para trazer o atleta. Mas em termos de salários, o Inter tem separado na sua folha de pagamentos cerca de R$1 milhão. Saídas de alguns jogadores como Natanael, Rodrigo Dourado, ajudaram a desonerar e a criar esse espaço. O Inter, quando negociou com o Yuri Alberto, chegou a equiparar a proposta feita pelo Corinthians também na casa desse R$1 milhão. Então, isso é o que o Inter tem para pagar em termos de salários. A contratação de um jogador também dependeria do molde. Então o Inter está buscando um centroavante que entre nesse escopo aí de R$1 milhão por mês. É o tiro que o Inter quer dar. Até por conta disso é o que o Diogo disse. É o jogador que chega e, teoricamente, até pelo valor, resolveria os problemas. Então peraí. Então a pedida do Benedetto para o Inter não é tão absurda assim. Não, o problema é tirar de lá. O problema é tirar de lá. Se o Inter tem condições, nesse momento, de buscar um jogador oferecendo um salário de cerca de R$1 milhão, Diogo, bom, aí a gente já olha para um outro cenário de contratação. Quando a gente vê assim salários, assim, eu digo sempre a mesma coisa, tem que ver a folha salarial. Se tu vai contratar um jogador de R$1 milhão, mas tu tira A, B e C que ganham 300 mil, fica a mesma coisa a folha salarial, né? O clube não está sendo lesado, né? Sai o Dourado, o Lucas Leiva está acontecendo isso agora, né? Vem o Lucas Leiva, bom, mas daí sai fulano, Beltrano, e aí sai o Benítez, e aí a folha fica mais equilibrada. O Inter está diante da Sul-Americana, que são 5 jogos para um título, né? E a direção deve estar pensando, olha, eu preciso arriscar aqui. Vou arriscar aqui, o Inter precisa de fato do centroavante. Se viesse um jogador assim, acho que não teria um grande problema no grupo de jogadores, de ciúmes, porque obviamente é uma situação específica para ganhar um campeonato e mudar a sua vida. Se fosse um jogador desse tamanho, eu acho que jogador assim o grupo aceita. Se jogar, né? Agora, se vier fazendo... Não, mas acho que não vai ser o caso, né? Porque ele levou a régua ganhar. E faz bem o Internacional, hein? Faz bem, tá dando um tratamento de seriedade à sequência da temporada. Bom, vamos para o outro lado. O principal destaque do Grêmio, André Silva. Eu sabia, Gamba, que com os atuais números, e não só por estar dentro do G4, mas com este aproveitamento que a gente acha ruim, enfim, de alguns momentos, o Grêmio, especialmente fora de casa, está exatamente dentro daquilo, até superando expectativas de projeção do Grêmio no Campeonato Brasileiro da Série B. Vou explicar. Começou a Série B, o Grêmio projetava fazer 65 pontos, 45 dentro da arena e 20 fora de casa. O Grêmio já atingiu fora de casa metade do caminho, fez 10 pontos. O Grêmio tem 37% de aproveitamento como visitante. E essa projeção de 20 pontos, ela equivalia a 35%. O Grêmio está superando em 2% o que era necessário na projeção da direção para ficar dentro do G4. A campanha como visitante de apenas uma vitória está dentro do planejado pela direção. Não, ela não está dentro do planejado. Os números correspondem. A direção não planejou ganhar um jogo, óbvio, não, mas né? a direção planejou fazer 20 pontos. Tu faz, exatamente. Fez 10 no primeiro 45 turno. fora, ainda tem 3 a jogar. 45 em casa e 20 fora. Dá 65, que é o aproveitamento. Em casa, 79%. É exatamente o que o Grêmio tem de aproveitamento hoje na arena. Não, a interpretação que eu faço é que o Grêmio está satisfeito com esse rendimento. O Grêmio está na campanha que lhe atende às expectativas. O Grêmio não precisa mexer na sua campanha que vai subir. Essa é a informação. A questão é que, nesse momento, ele está olhando para o quinto, ele está olhando para o sexto. Ele não está numa situação confortável. Mas ele até já teve uma situação pior nesse sentido, né? Exatamente. Eu acho que talvez esse otimismo seja porque agora daqui a pouco está vendo números, ali o Vasco. Os números são menores. O Grêmio hoje ele tem a terceira melhor campanha como mandante. Ele está atrás do Vasco, do Cruzeiro, aliás, ganhou as 8 em casa, tem 100%, tá, é o fora da régua, e é o melhor visitante, inclusive também. O Cruzeiro por isso lidera, né? O Sampaio Correia tem a segunda melhor campanha com 83%. Aí sabe qual é a campanha do Sampaio como visitante? A pior. Por isso que não adianta ter 83% em casa, que ele é o último entre os 20, ele não ganhou fora de casa.
Por isso que ele não tá no G4. O que colocou o Grêmio nessa E o Grêmio situação? é o terceiro melhor mandante e tá ali entre os 5, 6 melhores visitantes, mesmo com um aproveitamento que é de 30 e poucos por cento. Porque Não. o Cruzeiro, que lidera entre os visitantes, tem 50% de aproveitamento. O ataque do Grêmio é um ataque limitadíssimo. Isso. Tu olha ali o ataque do Grêmio, tem times que no ataque estão lá embaixo O na ataque tabela. do Grêmio né? hoje se resume a Diego Souza. E aí tem um outro detalhe nessa campanha do Grêmio. Dos 8 jogos disputados em casa, o Grêmio perdeu o primeiro. Depois não perdeu mais, são 7 jogos contra sem a Chape, perder. né? E desses 7 jogos sem perder, nos últimos 6 ele não levou gol em casa. É que eu já desisti de esperar o grande rendimento do Grêmio. Sério, eu acho que o Grêmio, de forma resiliente, talvez vá melhorar um pouco com os reforços. Acho que sim. Não acho que o Tassiano e o Guilherme vão acrescentar tanto assim a ponto de fazer o Grêmio mudar completamente de figura. Eu acho que eles vão acrescentar, porque são reforços, mas não para mudar a vida do Grêmio. E vai ser assim. Vai ser assim porque a Série B é assim. Qual é o grande time que jogou assim, voando na Série B? O Corinthians, aquela vez quando subiu com o Mano, era futebol diferente mesmo. Agora os outros... É que o cenário atual não indica situação confortável pro Grêmio na Série B, né? Vai ser assim até o fim. Quando eu fiz hoje pela manhã o levantamento desses números, até por curiosidade, de saber se estava longe, perto do que o Grêmio... Eu lembro que eu fiz uma matéria sobre a projeção lá atrás, em dezembro ainda, quando a direção do Grêmio fez essa projeção de 65 pontos, que realmente é. A gente olha nos últimos anos, desde que criaram a Série B nesse formato, só 2 vezes precisou mais que 65 pontos para subir. Então, a média é 64, 65. E talvez suba realmente. É a conta que o Cruzeiro está fazendo para subir, 64, 65 sabe pontos. Sabe o que isso significa? Que a régua da Série B é baixa. Não, é baixa. A nossa, eu acho que a nossa, acho que é um outro debate. A nossa régua e a do torcedor do Grêmio é mais elevada do que a competição Mas exige. talvez, André, se a situação do Grêmio fosse nesse momento, por exemplo, como a do Vasco, um pouco mais confortável, com o lastro que o Vasco criou. E a gente fala muito do Vasco em casa, o aproveitamento do Vasco em casa é menor que o do Grêmio. Porque o Vasco da Gama, hoje, olhando pro quinto, pro sexto, claro que ele fica atento, mas ele consolidou uma campanha. Mas é que aí a gente tem que olhar assim, ó, a velha história do homem e suas circunstâncias. O Vasco vem de um tempão na Série B, não jogando nada. Então ele evoluiu um pouquinho, o torcedor já veio pro campo. O olhar é um olhar diferente, é mais positivo. O Grêmio não faz muito tempo estava jogando, quer dizer, 2016 já é um bom tempo, mas estava lá jogando Libertadores. O rebaixamento do Grêmio foi completamente atípico. O Grêmio tem 10 milhões de folha, não existe isso na Série B. Então acho que isso contribui, mas eu não vejo assim, e vou dizer mais ainda. Eu venho defendendo há muito tempo que o Grêmio sem reforço sobe e com reforço sobe mais cedo. Quer dizer, só tem que ver quando vai subir. E é o que eu acho. E é o que isso aí está indicando por esses números, né? Porque a Série B, se a gente for olhar para a Série B hoje, tem 5 times, gente. Não, perfeito, é pentagonal. É pentagonal e daqui a pouco um outsider que possa aparecer por ser outsider, aí a gente não tem como saber quem é agora. Né? Mas assim, eu já faço uma projeção para o ano que vem. Agora, para o ano que vem, aí o Grêmio vai ter que mudar muito. Porque o Grêmio tem que jogar muito mais para não sofrer de jogar muito mais. O Grêmio e Inter fizeram isso, o Inter na Série B de 17, né? O Inter fez isso para 18, mudou. E o Grêmio, se a gente pegar lá atrás, que a gente muito fala, o Grêmio caiu, jogou a Série B em 5, teve a Batalha dos Aflitos, e em 7 estava na final da Libertadores. Isso. Mas era outro Grêmio. Só manteve o Mano Menezes. Direção ali era a mesma, mas tudo. O resto saiu todo mundo. Muito bem, gente. Esportes ao meio-dia, nesta quinta-feira, aqui na Gaúcha, com a direção hoje da Valéria Possamay, na equipe técnica Ronaldo Fagundes, Paulo Fernando Rodrigues, Eduardo Polidori, Rafael Monito, Domingos Sávio, Rudinei August e Douglas Weber, Bruno Flores. Um assunto de internacional pra gente abordar em seguida, Bruno. A confirmação da lesão de Tyson, Gamba, e possíveis substitutos pro jogo contra o Atlético. Mais uma lesão do Tyson. Próximo assunto de Grêmio, André. Vamos falar do público, né? O que será que vamos ter de público em Grêmio Tombense? Tenho muita curiosidade, hein? É sábado, 4h30. Intervalo e já voltamos. São meio-dia aqui na Gaúcha, oferecimento Ferramentas Gerais, gente. Festival Grandes Marcas Ferramentas Gerais, oportunidades incríveis para você garantir as melhores ferramentas e facilitar ainda mais o seu trabalho. Brosalto, sempre o melhor negócio, tem tracker com sensor de estacionamento dianteiro e parcelas de 990 no plano Chevrolet, sempre a pronta entrega e com IPI reduzido. Lojas em Canoas, Viamão e Gravataí ou acessando brosalto.com.br. Promoção
Com Todos na Torcida, Unicred Visa. Saiba mais em todosnatorcida.unicred.com.br. Superaço há 10 anos levando soluções completas em aço para todo o Rio Grande do Sul, com produtos 100% nacionais e certificados. A Superaço está presente em Caxias, Bento e Canoas, entregando praticidade e qualidade aos parceiros. Acesse superaço-rs.com.br e Betson, a tua casa de palpites online. Te joga em betson.com, é com 2 S's e N no final. Vamos lá, vamos falar mais de dupla Grenal. Para ferramentas de Tools, na mão de quem faz, Cooperativa Santa Clara, há 110 anos a gente faz tudo para você fazer tudo melhor. E CERS, unir ideias, move o futuro. Acesse cers.org.br. Bruno Flores, mais uma lesão muscular do Tyson, Bruno. Vai parar por 3 semanas, Gamba. Ontem o Inter confirmou esta lesão, que até já era esperada pelo jeito como o jogador saiu da partida contra o América e relatando dores, inclusive. Gamba, a partir de agora, o Internacional deve ter Maurício como titular contra o Atlético Paranaense. Por 2 motivos. Primeiro, o Estevão, que poderia ser um candidato, até testou negativo para a Covid-19 e está liberado. Mas ontem, hoje, aliás, que foi o primeiro dia de treino, ele foi apenas para a academia. Então teria pouco tempo depois de uma semana sem treinar. E o Bosquilha, que é visto como o dublê de Alan Patrick, o jogador com capacidade de toque de bola e de articulação, é um jogador que ainda não tem condições de atuar por 90 minutos. Além de tudo isso, a hierarquia, já que o Maurício tem sido um jogador entrando regularmente no time. Diogo Olivier, mais uma lesão muscular do Tyson. Eu acho que está muito claro que o Tyson não está assim, em condições competitivas de suportar uma temporada, porque ele não vinha de uma sequência grande, ele estava entrando nos jogos no lugar do Alan Patrick. E aí ele teve 1, 2 jogos assim para fazer uma sequência e de novo não suportou. Ele vem se repetindo em lesões. Então tem algo com o Tyson e é um prejuízo grande para o Inter. Eu nem vou dizer agora nesse momento, porque não tem Alan Patrick, mas mais lá adiante, porque a gente está vendo que o Tyson não consegue suportar um jogo com intensidade assim, acho que não é nem um jogo inteiro, né, Bruno? É verdade. Porque são muitas lesões repetidas musculares. Tem um levantamento que está em GZH, Gamba. Esta é a 6ª lesão do Tyson desde a sua chegada ao Inter. A 5ª muscular, porque no meio disso ele teve um problema no ombro direito. Em 2022, o Inter fez 38 jogos. O Tyson atuou em 23. Aí contando titularidade, entrando nos jogos e, claro, contando também os jogos que ele entrou e lesionou. É que aí tem a questão clínica, tem a questão física também, questão de preservação. Alguns jogos o Tyson ficou de fora em função disso. A questão, Diogo, é que infelizmente hoje o Tyson é um jogador que o Inter não pode contar. E é terrível, porque essa sequência de jogos do Brasileirão é uma sequência muito pesada, ela exige jogadores assim, e o Maurício não é esse jogador. Ele não é Alan Patrick. O Tyson já não é Alan Patrick. É isso aí. O Inter rende mais com o Alan Patrick, que é um meia central, assim, mais um armador clássico, digamos assim, né? Ele fecha a linha, enfim, mas ele é um armador. O Tyson é um jogador mais de aceleração, já não é o mesmo rendimento, e o Maurício nunca conseguiu ser esse jogador. O Mano vê o Estevão como um cara pela direita, né, mais à frente, a linha de mesa, ele vê mais pela direita. É assim que ele fala, ele conversa, que ele enxerga ele jogando mais como se fosse um Edenilson, e não como nessa função aí que o Bruno referiu. Eu entendo que ele poderia, de repente, jogar ali. Eu também acho. Testar, o Edenilson já foi, é um jogador que está crescendo, está chegando. Não sei se é esse o momento, especificamente, sair jogando contra times muito grandes, assim, né, pesado, mas eu acho que ele poderia ser uma alternativa. Estamos falando de emergência, né, Bruno? Estamos falando de emergência. Claro que sim. Não tem os 2 titulares. Testa ele ali, coloca ele ali. André Silva, sábado, tem uma previsão de chuva. Qual é a projeção que o Grêmio está fazendo para esse jogo contra o Tombense no sábado, hein, André? A projeção é feita pela Arena, Gamba, de 23 mil torcedores. Eu digo que é feita pela Arena porque quem administra é a Arena, então ela que tem esse controle, né? Inclusive ela é que nos repassa isso. No momento é de 23 mil torcedores. A média do Grêmio está quase em 18 mil. Né? Ela deu uma melhoradinha com o jogo do Náutico. Tem uma meta aí pro torcedor do Grêmio bater, né? O maior público até agora é daquele jogo contra o Sampaio Correia. 29 mil pagantes. O Grêmio não passou disso ainda, né, dentro da Série B. O que deu o total nesse jogo? Nesse jogo deu mais de 30, né? e alguma coisa. Mas os pagantes foram 29. Náutico deu 23 mil total. O único jogo acima de 30 mil, Sampaio Correia. Isso, mas não chegou a 30 mil pagantes, pois né? Então o Grêmio tem essa meta aí. E o Grêmio tem depois, né, o jogo contra o Brusque. O jogo que vai bater a Ponte. E aí tem a Ponte que é a estreia do Lucas Leiva. Esse é o jogo que vai bater. É o jogo do dia 23, né? Que é no outro final de semana.
também é um jogo de horário bom, porque é à tarde na Arena, então esse jogo é o que o Grêmio imagina ter. Depois, claro, o Grêmio vai ter jogo correndo a tabela. É que depois tem Cruzeiro, Vasco, Bahia e Sport, tudo em casa. Exatamente. Isso aí é jogo para mais de 30 mil. Exatamente. São os Com adversários chuva sem grandes. chuva, né? Com chuva sem chuva. São os adversários grandes, digamos assim. E, aliás, o Grêmio vai ter mais jogos, né? Em casa do que fora no Nessa segundo virada, turno. né? Porque o Grêmio fez até agora 8 em casa, vai fechar 9 no turno e 10 fora. No retorno é o contrário. A importância desse torcedor, Diogo. Eu acho absoluto. Na Série B, que não é um campeonato assim de regularidade, de atuações do mesmo nível. A gente viu o Cruzeiro, que é o grande time ali, olha só como é que ele foi eliminado pelo Fluminense, um time de Série A, foi eliminado facilmente. Muito fácil. E olha, o time 60 mil pessoas no Mineirão. Não, e apoiando o time, né, aplaudindo depois de tomar 3-0, e eu assisti o jogo, com força, lutaram, assim, bravos os jogadores, e não tinha bola mesmo. Não tinha. Então, assim, a Série B, esses outros detalhes, eles fazem a diferença. Tem toda a Eles razão. fazem a diferença. Intervalo comercial, na volta, Copa do Brasil. Vamos falar sobre a classificação do Flamengo sobre o Atlético Mineiro e quem passa hoje, hein? Palmeiras do Abel Ferreira ou São Paulo do Ceni? Já voltamos. Esportes ao meio-dia, oferecimento Ferramentas Gerais, Brosalto Chevrolet, Unicred, Superaço e Betson. Vamos com o placar gaúcha aqui em Esportes ao meio-dia. Valéria Poçamai, ontem Copa do Brasil, nós tivemos a classificação do Atlético Goianiense no clássico contra o Goiás. Como é que foi esse jogo, Valéria? 3-0 pra cima do Goiás, o Atlético Goianiense jogando na Serrinha. Na ida os times haviam empatado em 0-0, Gamba. Ceará e Fortaleza, como é que terminou esse jogo e quem passou, Valéria? Vitória do Ceará 1-0 pra cima do Fortaleza, gol do Vina, que ainda acertou o travessão no último lance da partida, mas não deu pro Ceará. Passou o Fortaleza porque na ida havia vencido por 2-0. Diogo Olivier, Flamengo 2, Atlético Mineiro 0, uma atuação impecável do Flamengo de Dorival Júnior. Não, foi uma grande atuação do Flamengo, revendo aqueles velhos tempos do Flamengo, jogando muito. O Pedro jogou uma enorme... Cara, se ele jogasse sempre assim, ele podia ser o centroavante da seleção brasileira. Ele recuava assim... Bom, todo mundo aqui viu o jogo. Quem está nos acompanhando não viu. Ele vinha para trás dos volantes ali, entre linhas, e virava armador, e metia a bola. O primeiro gol é brincadeira, o passe que ele dá para Arrascaeta, né? Quer dizer, e sendo Aliás, o que joga esse Arrascaeta? Não, mas assim, eu quero falar do Pedro, porque o Arrascaeta hein, André? É hora com eu quero falar do Arrascaeta. O gancho, eu posso dizer o seguinte, agora o cara que mais trouxe para ele a vitória foi o cara que menos jogou e que quase podia ter desperdiçado a chance de fazer o 3-0, desperdiçou a chance. O Gabigol, né? O Gabigol é o famoso marqueteiro bom, né? O Gabigol, quem achava que ele o joga Gabigol... menos que o Pedro, mas é marqueteiro. Que o Gabigol podia ir para a seleção brasileira, vai sair quem para entrar? Fase ruim, mas mete. O Gabigol, guardar as proporções, eu falei na redação, vou falar aqui, eles acharam que eu não ia falar. É o André Lima dançando o Kidjaba. Só que claro que ele joga bem mais que o André Lima. Valéria Poçamai, carimba pra gente o placar gaúcha, por gentileza, Valéria. Eu não consegui falar do Pedro, não me deixaram falar do Pedro. Não tem como. Não pude. Obrigado, Valéria. Obrigado. O Gabigol virou André Lima. A Valéria, que é diretora do programa, deixou eu falar do Pedro. Se ele jogar... Eu lembro de uma vez, estava jogando Inter e Fluminense, eu estava comentando o jogo pela Rádio Gaúcha no Maracanã, era o Inter do Odair, ganhou 3-0 do Fluminense. E o Tite tava logo em cima, conversei com ele, e tava ele e o Kleber Xavier, André, na cabine do Mineirão, vendo o jogo, eles queriam ver o Pedro. E aí o Inter jogou muito, fez 3-0. E teve um lance só que o Pedro girou assim de voleio e a bola passou rente à trave. Eu olhei para trás, ele estava dizendo aquela frase clássica do Tite: joga muito, joga muito. Não vai ser ele o centroavante da seleção, porque passou e tal. Mas se ele jogar sempre o que ele jogou ontem, dentro Tempo da área, esgotado, com força, Diogo. obrigado, sim, senhora. O senhor segue no sala de redação e o placar gaúcha de Unidos, a casa da Volks. Deixa eu só ver que eu torci o tornozelo com esse carrinho aí. Para aí, deixa eu ver aqui. Placar gaúcha de Unidos, a casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC. Muito bem. Para Redmac Materiais de Construção, a gente de casa, aqui que é assunto no Twitter, Valéria. Envolvendo o lance do goleiro Cássio, viu, Gamba? Depois a derrota do Corinthians, que mesmo assim garantiu a vaga diante do Santos, o torcedor invadiu o campo, né? Quase acertou uma voadora pra cima do goleiro do Corinthians. E o Neymar foi uma das pessoas que se pronunciaram, né? Repercutindo esse caso e abre aspas para o Neymar nas redes sociais. Fico triste pela derrota do Santos, mas o que mais me entristeceu foi ver a atitude deste torcedor. No calor do momento é onde tomamos atitudes que nos fazem se arrepender e depois nos deixam com vergonha. Espero que isso sirva de lição para todos os torcedores. E até uma atualização sobre esse caso: 8 torcedores do Santos detidos, que invadiram o gramado da Vila Belmiro, e o Cássio optou por não seguir com uma denúncia
assim, em relação a este torcedor. Baterias Excel, 30 anos, de energia e movimento. André Silva, vamos lá, André. De bate pronto, quem passa? Palmeiras do Abel, São Paulo 1-0, São Paulo na ida. Palmeiras. Diogo Olivier. Palmeiras. Bruno Flores. Palmeiras. Valéria Possamay. Palmeiras. Também acho que passa o Palmeiras do Abel Ferreira. Grande jogo hoje à noite. Conheceremos mais um classificado para as quartas de final. O outro está encaminhado, o América Mineiro, depois de ter feito 3-0 na ida contra a equipe do Botafogo. A AGI Brasil fornecendo soluções completas em equipamentos agrícolas e opções de financiamento. Fala lá, Diogo. É que o Botafogo fala em remontada, eu não acredito. Mas sabe como é que é futebol, né? Se a Guerrinha tivesse aqui, ele dizia, vão perder motivado. Santos também falava em remontada. Mas os caras estão falando. O adversário é o América. Né? Pois é. Quem é o técnico do América mesmo? O senhor André Silva. Intervalo e já voltamos. Volta com o Esportes ao meio-dia, oferecimento Ferramentas Gerais, Brosalto Chevrolet, Unicred, Superaço e Betson. Hora de opinião no espaço de Pedro Ernesto Denardinho, comentário de Adroaldo Guerra Filho, que comenta aqui Valéria para... Esponqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio, Hoff Pneus, feita por caminhoneiros para caminhoneiros, e Dr. Leonardo Londeiro, especialista em cirurgia do joelho. Acesse leonardolondeiro.com.br. Doutor Adroaldo, boa tarde. Boa tarde, Felipe Gamba, boa tarde, amigos da Gaúcha. Sabe que tem jogos que vale a pena tu pagar a conta da luz para ser... Foi o caso de ontem. Que jogo maravilhoso entre Flamengo e Atlético, hein? O primeiro tempo do Flamengo foi impecável, impecável. O Flamengo já poderia ter liquidado ali a situação. O goleiro do Atlético trabalhou legal. Mas acabou à noite a classificação com quem mais mereceu, com quem lutou, com quem aproveitou o ambiente, para quem sabia que tinha que fazer um esforço descomunal para virar o placar, e virou. Atuação, olha, irrepreensível do Arrascaeta. E eu vou dizer uma coisa aqui, Gamba, que as pessoas muito certamente vão se perguntar. O Rodinei, com o que jogou, sabe como é que ele jogava no Grêmio e no Inter? Jogaria sem os olhos, sem os braços. Titular nos dois. Nos dois, sobrando. O Rodinei jogou uma Babilônia. Olha, o mundo do futebol é engraçado. O Rodinei andou aqui, todo mundo dizia assim, Rodinei. Pois o Rodinei está sendo uma das maiores figuras do Flamengo. Está pintando uma Copa do Brasil, uma final espetacular. Aí eu não sei se o sorteio vai permitir, eu não sei se a tabela vai permitir, mas eu acho que vamos ter Palmeiras e Flamengo, hein? E vão ser mais 2 grandes jogos. A dupla Grenal? Bom, a dupla Grenal se prepara. O Grêmio tem um jogo que aparentemente é todo para ele, e o Inter vai precisar tirar sangue das unhas para voltar com ponto de Curitiba. Eu volto no sábado. Valeu, obrigado, Guerrinha. Vamos falar de Copa do Mundo. Eduardo Gabardo, boa tarde, Gabardo. Boa tarde, Gamba. Deixa eu falar um pouquinho sobre os jogadores, grandes nomes do futebol mundial que estão procurando o clube, pouco antes da Copa do Mundo do Catar. Cristiano Ronaldo pode não ficar no Manchester United, teve proposta da Arábia Saudita, recusou. Suárez, que não vai ficar no futebol espanhol, ele foi procurado pelo Nacional, que é o clube onde ele começou a carreira, não pretende voltar para a América do Sul, recusou a proposta do River Plate e acaba de receber uma oferta do Monza da Itália, que é o clube do Silvio Berlusconi. De volta à primeira divisão, o Monza, mas deve recusar também. E o Cavani é outro grande nome do futebol mundial, procurando o clube menos de meio ano antes da Copa do Mundo. O boletim de Copa para Grupo Ferite, um dos maiores grupos de concessionárias do sul do Brasil. KTO.com, parceiro oficial da Green Valley Gramado, a festa mais esperada do inverno. Vem juntos, somos a Cressol, a sua instituição financeira cooperativa. Tramontina, respeito pelo seu churrasco. E Lojas Colombo, felicidade do seu jeito, Gamba. Excelente, Eduardo Gabardo. Vai ficando por aqui, Esportes ao meio-dia. Vem aí o correspondente. Logo depois tem o Sala de Redação. Ótima tarde para todo mundo. Tchau.